Amém. E louvado seja o nome do Rei. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. Cadê o menino da água? Cadê o Igor? Ô Igor, você traz água para mim, por favor? Glória a Deus. Amém. Estamos aí engatinhando ainda com a volta dos cultos. Muitos irmãos ainda em casa. Alguns infelizmente ficaram fracos, e eu já esperava isso. Outros são do grupo de risco e optaram por não vir, e eu respeito isso de forma muito simples, não há problema nenhum nisso, pelo contrário. Mas nós vamos aí voltando às atividades do culto. Todavia, não pense, não tenha a imagem que só porque nós estamos participando dos cultos que a doença em si ela acabou. Não sei se você tem orado por isso, mas nós devemos orar. O fato de nós podermos estar nos reunidos não quer dizer que acabou o coronavírus, né? Não. Peça por uma vacina. Obrigado, filho. Peça por uma vacina, continue se guardando, se protegendo. Mas nós cremos que Deus está no controle, amém? Hoje eu prego, eu sempre olho para cá, mas eu nunca mando o PowerPoint, né? Aí vocês vão falar assim, o que adianta, né? Tribulação e aperfeiçoamento. Você vai colocar os versículos? Você é demais, Ellen. 1 Pedro, capítulo 5, abra comigo, por favor. E eu vou relembrando os irmãos daquilo que eu falei para nós fazermos aí toda semana. Se você puder, traga a sua garrafa de água. As ofertas serão ao final, na saída, que vai ter 2 irmãos perto da escada e da rampa, um de cada lado, para que não crie uma aglomeração aqui à frente na hora de ofertar. Então as ofertas, os dízimos serão entregues ao final, amém? Que o Senhor continue nos abençoando em todas as coisas. 1 Pedro capítulo 5, o verso 6. Antes de você ler aí, eu vou falar um pouquinho do contexto. Aí você pode olhar para mim aqui. O contexto de Pedro, ele fala muito sobre tribulação, sobre luta, sobre adversidades. E ele vai mostrando que importa que nós soframos. Importa que nós passemos por dificuldade. Isso para a nossa carne dói. Como assim? Eu vou passar dificuldade? Importa que o Senhor quer que nós passemos por lutas? Sim, o Senhor fará com que nós passemos por lutas e dificuldades. No capítulo 4, se você tiver com a Bíblia aberta aí, só volta uma página no capítulo 4, só para você entender melhor. Olha como começa o capítulo 4, verso 1. Diz assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Então, ou seja, aquele que sofreu na carne, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, sofreu na carne. E você acha que se Cristo sofreu na carne, nós não sofreríamos, não teríamos aí as nossas tribulações? Todavia eu sei que aquilo que Cristo passou foi vontade dele, e era determinado por Deus, para que acontecesse de fato, porque era propósito de Deus, que ele viesse, padecesse e morresse, levando os nossos pecados sobre si. Todavia ele sofreu na carne. E aí continua dizendo, que aquele que sofreu na carne, deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, a morte de Cristo, o sofrimento dele, foi para que nós não vivêssemos de qualquer forma, mas para a vontade de Deus. E aí ele continua o capítulo 4, ele vai falando várias coisas sobre sofrimento, e no capítulo 5 ele começa dizendo para os pastores, os presbíteros, pastorearem como o rebanho sem constrangimento, não por ganância, por amor, porque na verdade o bom pastor, o grande pastor um dia voltará, e nós daremos conta disso. Você quer ser pastor um dia, saiba disso. Aí no verso 5, que é onde nós vamos adentrar agora, ele diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro assim no trato uns com os outros, cingi-vos todos de humildade.
Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Só até aqui. Nós vamos aí versículo por versículo. Nós vemos que o fato dele falar para os jovens serem submissos aos mais velhos, quais são esses mais velhos? É aquele que ele estava falando nos versículos anteriores, a respeito dos presbíteros, os anciãos, que eram os mais velhos, que presidiam a igreja, e ele estava dizendo para eles serem submissos, para eles respeitarem. Todavia, ele fala que o trato nosso deve ser de um com o outro de humildade. Humildade. E eu vejo que ele fala de se cingir, é colocar uma veste de humildade, que vai representar de fato o seu coração. Humildade deve ser o trato de uns com os outros. Ele fala, outro assim, no trato de uns com os outros, cingíveis de humildade. E a humildade aqui, ela está diretamente relacionada a como nós nos tratamos, a como nós nos vemos uns com os outros. Se o fato, por muitas vezes, de nós termos uma condição financeira melhor, de nós termos algumas coisas que dão certo na nossa vida, e nós olharmos para os irmãos de forma diferente, se olharmos os irmãos de forma superior, de cima para baixo, nós nos tornamos pessoas arrogantes. A humildade está diretamente ligada a como você trata a pessoa que está do seu lado. Os casais se olharam um para o outro. Está diretamente ligado. A forma como que você trata alguém no trabalho, como você trata na sua casa, como você trata, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, nós atingimos a Deus a forma como nós tratamos o próximo. A Bíblia, ela tem a mutualidade em vários versículos dizendo, orai uns pelos outros. Ele tem outras partes dizendo para nós exortarmos uns aos outros, de nós suportarmos uns aos outros, de sermos suporte para o nosso irmão. Nós temos inúmeras passagens na Bíblia que mostram que nós devemos, como nós devemos ser igreja, a importância do nosso relacionamento. Uma das coisas que nós sentimos falta, não era em si uma palavra ouvida, porque você tinha uma palavra gravada na internet para aqueles que assistiram. Era a falta do relacionamento de uns aos outros, como ele disse como que você falou calor humano, né, Jonathan? Calor humano, nós estamos aqui reunidos, nós podemos olhar no olho do irmão, podemos estarmos perto. Muitas vezes, por causa desse vírus, você se cumprimenta de longe, você dá um toquinho, mas só o fato de nós estarmos aqui reunidos, ligados como um corpo, faz toda a diferença. Porque é isso que nós somos um corpo, estamos ligados através do sacrifício de Jesus. E essa humildade, ela vai se manifestar com o próximo. Porque aquele que não é humilde, ele se vê superior, ele não se importa com o próximo. A humildade está relacionada ao quanto você se importa com o próximo também, e nem tanto consigo mesmo. Nós, por muitas vezes, eu olho hoje, essa geração é a geração que mais paganismo, o prazer, ou seja, faça o que for necessário para você ser feliz. Isso, os pecados que nós vemos dessa geração,
tantas coisas que têm acontecido hoje, não é novo. Eu sei que algumas coisas você vê pela internet, mas a raiz, o pecado, a manifestação, o tipo, é paganismo. Não é novo. De tempo em tempo os pecados parecem que voltam, e ainda de forma piorada. Nós vivemos um tempo de paganismo. Faça o que for necessário para você ser feliz, não se importe com Deus. Se embriague, as bebedeiras, os prazeres das coisas do mundo têm aumentado cada vez mais. Tudo relacionado ao paganismo. E uma das coisas que me chama a atenção é que ele diz para nós nos cingirmos de humildade no trato uns com os outros, como vida de igreja. Isso tira de nós, ou pelo menos Deus ele quer tirar o pensamento de que nós somos consumidores da fé. O pensamento de alguém que é consumidor da fé está relacionado a um pensamento de compra. Quando você quer ir comprar alguma coisa, o que você faz? Quem aqui pesquisa preço? Poucos. Quem aqui que nem eu, hein? Primeira calça que vê, entrou no lugar, fala, é essa. A Cláudia fala, não, mas não, vamos ver em outro lugar. Eu falei, não, é essa. É a primeira que eu vi, eu gostei, e andar procurando coisa eu não quero. Quem aqui não volta num lugar se for mal atendido? A maioria. Quem aqui, quando sabe aqueles mercadinhos perto de casa, que você vai lá e não encontra as coisas e você não volta mais? Eu sou assim. Se eu for num mercadinho que abriu ali e tal, perto de casa, eu fui esses dias perto da casa da Zi. O mercado mudou, estava tudo bonito por fora. Aí eu entrei e falei, não tem nada aqui dentro, está pior que antes. Falei, que é isso? Quase falei o nome do mercado. Mas eu pensei dentro de mim, eu não volto mais. Por quê? Porque não me satisfez. Eu tenho um pensamento do quê? Eu sou cliente. Se eu não estiver completamente satisfeito, se não fizer o que me agrada, eu estou fora. E a gravação foi embora, né, Igor? Aí eu volto de novo. Oh Deus, tem paciência comigo, Pai. E eu estou vendo que você está assim. Deus, o pastor saiu da gravação. Pai, me segura aqui, Senhor. Nós saímos fora, não voltamos. Agora, essas pessoas têm o mesmo pensamento com a igreja. Ele tem um pensamento de consumidor. Ele vem, senta, ouve o que ele quer. Todavia, se não for dito aquilo que lhe agrada, o que ele faz? Se ele não encontrou na prateleira da fé o que ele queria ouvir, ele vai embora. Ele não volta, não satisfez, não massageou o ego. Esses dias eu vi aqui, como que eu vou falar isso sem falar quem é? Um culto que foi feito aí, e o pastor dizia assim, o melhor de Deus, eu vim aqui para dizer para você, que o melhor de Deus está para chegar na sua vida. Sabe por que ele fala isso? O que é o que as pessoas querem ouvir? Sabe o que eu tenho para dizer para você? Que eu não sei o seu dia de amanhã. Não sei se você vai estar vivo, não sei se você vai prosperar, não sei se vai faltar e você vai precisar de ajuda de alguém, não sei se você vai estar doente, se você vai estar com saúde, eu não sei. A única coisa que eu sei é que Deus estará com você em todos os momentos, de luta, de tribulação ou de paz. Deus estará com você. E por muitas vezes, as pessoas, os pastores se sentem pressionados a falar o que agrada para não perder pessoas. Eles querem falar somente aquilo que satisfaz. Eu preciso falar. Eu preciso falar que você vai ficar rico. Preciso falar que as coisas vai dar tudo certo, que nada vai dar errado. Porque senão, aqueles que são os consumidores da fé não voltarão. E isso é terrível. Nós não devemos ter esse pensamento. A humildade, ela não está relacionada a que eu pense em mim mesmo, mas principalmente na vontade do Pai. Na vontade do Pai. Na vontade do Pai. E ele diz algo que é tremendo, ele diz, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, concede graça ao humilde. Aí você pergunta, pastor, o que é resistir ao soberbo? A continuação do versículo já responde. Se ele concede graça ao humilde, ele não concede graça ao soberbo.
Na minha casa, não poderia usar uma palavra com a minha mãe. Eu vou dizer aqui, pode ser que alguém aqui fique desgraçado. Minha mãe achava que era palavrão. Você não pode falar isso, menino, você vai apanhar. Mas alguém desgraçado é sem a graça de Deus. É sério. Alguém sem a graça de Deus, é sério. Muito. Alguém sem a graça de Deus, em outras palavras, ele está à própria sorte, como diz em Romanos capítulo 1, o Senhor entregou as próprias paixões. Por isso que o homem ele peca cada vez mais, o Senhor tirou a mão. Uma das representações quando fala de graça é a mão de Deus está sobre as nossas vidas, nos protegendo, porque a mão de Deus fala do seu agir, fala dele estar abençoando. Então quando Deus ele tira a questão, ele nos resiste, em outras palavras, ele está tirando a graça, e ele está mostrando para nós, que você vai fazer as coisas pela força do seu braço, do seu jeito, vai dar errado, e numa hora ou outra, você vai ter que se voltar a Deus, porque Deus está resistindo a nós, quando somos soberbos. Eu não sei você, mas eu parei para pensar quando estava montando essa mensagem, quando na minha vida que eu já percebi Deus se resistindo a mim, mediante soberba do meu coração, e arrogância. Ah não, pastor, a gente não tem isso não. Ah tá, só de você pensar isso já mostra toda a soberba. Ficamos soberbos com a bênção de Deus, com as coisas dando certo, com prosperidade do eu. Ficamos soberbos com todo tipo de coisa, porque o nosso coração é enganoso. Ficamos soberbos com conhecimento. O nosso coração é enganoso. Mas por outro lado, a Bíblia diz que Deus ele concede graça àquele que é humilde, e essa humildade ela vem diretamente do trono. Aliás, essa graça ela vem diretamente do trono de Deus. E essa humildade fala de se humilhar diante de Deus, fala de um reconhecimento que eu não posso, mas Ele pode todas as coisas, que Deus é soberano sobre a minha vida, que Deus controla a minha vida. Eu sei que o nome da mensagem é tribulação e aperfeiçoamento, e eu não quero que você pense em tribulação no sentido de quando você peca, porque quando você peca, meu filho, aí já é outra coisa. Eu estou falando das tribulações desse mundo, das coisas que acontecem sobre nossas vidas, que são inevitáveis, que não há como fugir. De tempos em tempos, a nossa vida vai convergir para alguns problemas, ou como acontece de vez em quando, é mais raro, onde absolutamente tudo na nossa vida parece que deu problema, tudo, e você fica, a crise parece que fica maior ainda. Você fala: Deus, por quê? Por que está assim? Mateus 12:23 diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Toda vez que nós achamos que somos autossuficientes, que nós podemos sem Deus, pastor, mas eu não penso isso assim. Não, a gente não pensa isso de forma clara. Você não vai falar assim: não, Deus, eu não preciso de Ti. Ninguém faz isso. Mas de uma forma camuflada, escondida no nosso coração, nos nossos pensamentos, nos nossos projetos, nós acabamos fazendo isso. Você quer perceber se você está se tornando alguém arrogante, soberbo, diquinha? Você não ora? Já é um sinal. Como assim, pastor? Só ora quem é fraco e depende de Deus. A soberba do coração, ela é demonstrada, um dos modos, através da falta de oração. Você não ora porque você acha que não precisa. Você não ora não é por falta de tempo, porque para você não é uma necessidade. Porque você para comer, você para beber, você faz suas necessidades fisiológicas, mas você não para orar, porque para você não é necessário. É isso que o meu e o seu coração
mostra quando nós não oramos. Eu não leio a Bíblia, eu não tenho vida com Deus, beleza. Em outras palavras, você está dizendo: eu sei o que é bom para mim, eu não preciso da Bíblia para me mostrar o que é correto e qual é o caminho. Não, não preciso, isso é exagero. Eu sei o que é bom e o que é mal. Isso é a manifestação da árvore do conhecimento do bem e do mal. Soberba, arrogância. Nós devemos ter um contato diário com Deus através da palavra e da oração. Isso mostra que eu sou dependente, que eu não sou soberbo, que eu não me acho autossuficiente, mas que eu dependo exclusivamente de um Deus que controla todas as coisas. O verso 7 diz, aliás, o 6 ele diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Oração é se humilhar diante de Deus, pegar a Bíblia com o coração, falando para Deus: Deus, fala comigo, porque se o Senhor não falar comigo hoje, o que eu terei? O que eu terei? Eu falei semana passada, que tudo aquilo que eu disse, que eu era bom, e eu vou repetir hoje, é impressionante como que Deus ele foi lá e travou na minha vida. Toda vez que eu falava: não, isso aqui eu faço bem, isso aqui eu faço legal, Deus foi lá e travou. Porque na verdade, eu não estava reconhecendo que era a graça de Deus, no fundo eu estava dizendo que eu sei fazer porque eu sou bom. E Deus, para me ensinar toda vez, Ele parava, aquilo que estava dando certo naquilo que eu fazia, as coisas pararam. Porque aquilo que eu acho que sou bom, eu não preciso me humilhar diante de Deus, para que haja liberação de graça. Eu simplesmente continuo fazendo, porque eu sou bom. Quando eu perco o temor de subir aqui em cima, quando eu não oro para subir aqui em cima, ou se a Carol vem aqui para cantar, os ministros vêm aqui e falam: não, isso aqui está normal, nós estamos nos tornando pessoas soberbas, sem dependência de Deus. Eu não quero perder o frio na barriga antes de subir aqui em cima, porque mostra que eu estou autossuficiente. Mas algo bom é que o Senhor, Ele no tempo oportuno, Ele nos exaltará, e essa exaltação é uma liberação de graça sobre as nossas vidas. Por muitas vezes, você já foi humilhado por alguém, o que você pensa? Você cita o versículo: os humilhados serão exaltados. Ah, aquela vizinha me paga, aquele fulano, aquele parente. Mas não é essa humilhação, não está relacionado a isso. Está falando aqui de uma humilhação diante de Deus, e não das humilhações que você passou com alguém. E nós ainda queremos espiritualizar, dizendo que esse exaltar é que Deus vai me levantar de tal forma que ela vai ficar olhando para mim aí, e eu vou olhar ela de cima para baixo ainda, e você acha que Deus vai fazer de você um ídolo. Não, mas essa exaltação pode ser sim um reconhecimento, pode ser Deus te levando a um outro lugar, um novo nível, em tantas coisas na sua vida. Todavia é uma humilhação diante de Deus, porque por muitas vezes somos humilhados diante dos homens, mas nós não nos humilhamos diante de Deus, e nada muda, nada acontece, nada se desfaz, nada. E um grande momento de nós humilharmos diante de Deus é diante das tribulações e das dores que passamos. Quais são as suas dores, quais são as suas lutas, as suas dificuldades? Eu pergunto para você: você tem se humilhado diante de Deus, pedindo socorro do Pai? Se tem faltado a você buscar um socorro da parte de Deus, como que você quer receber a graça da exaltação? Quem viu aquele motoboy que foi humilhado por um rapaz num condomínio? Todo mundo aqui viu? Todo mundo viu, né? A maioria. Está uma praga disso. Sempre teve, a internet que mostra também. O rapaz, ele é crente, e ele diz que o jeito que ele quis lidar com a situação foi para glorificar o nome de Deus. Ele confrontou a pessoa que estava fazendo algo de errado com ele. Todavia ele falou que não queria fazer algo que não agradasse a Deus, mas ele confrontou de forma correta. Isso é um modo de humilhar a carne, de se humilhar diante de Deus. Porque você acha que a carne não dá uma vontade de fazer umas loucuras, irmão? Não dá? Você pegar e ir para cima do bendito?
Aí você humilha o seu ego diante de Deus. Você faz aquilo que é a vontade do Pai. Esse é um dos meios de nós nos humilharmos diante de Deus. Fazer a vontade de Deus. E algo que me chama a atenção é que no tempo oportuno, não é quando nós queremos. No tempo certo, Deus liberará a bênção, uma graça sobre as nossas vidas, naquilo que é uma necessidade. No tempo de Deus. Porque por muitas vezes a nossa oração, ela é de um dia, e não é uma humilhação. Posso falar uma coisa para você? Às vezes há situações em nossa vida, que nós recebemos tão fácil, que parece que o céu está aberto, que você ora, as coisas acontecem, e tudo vem tão simples, e nós nos acostumamos. Mas de tempo em tempo parece que Deus, Ele para, Ele se cala, para que nós possamos buscar a face de Deus, e não ficar acostumado simplesmente com as coisas tão simples. O trabalho de Deus para que nós cresçamos em fé, e nos tornemos mais firmes, passa pela tribulação. A tribulação é um instrumento de Deus. A tribulação é um instrumento de Deus para firmar você. O verso 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando, Ele está dizendo, olha o que Ele diz antes, vamos pegando tudo. Ele vai falando para nós sermos humildes, nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, lançando, um dos meios de nós nos humilharmos é lançarmos a nossa ansiedade diante de Deus. Isso vem através de oração e súplica, um clamor. Porque a ansiedade, quando a ansiedade chega, é fato que a nossa fé começa a ir embora, e nós temos que clamar a Deus, porque a ansiedade bagunça a nossa cabeça. A ansiedade bagunça as nossas emoções, a nossa ansiedade deixa a gente desestruturado. Parece que nós não somos mais as mesmas pessoas, tem algo de errado conosco. Nós precisamos lançar, tirar de mim esse peso, tirar o fardo que eu estou carregando e lançar ao Senhor. E a resposta disso é algo maravilhoso, porque Pedro ele fala, por que você tem que lançar para Deus? Por quê? Porque Ele cuida de você. Ele cuida. Ele está cuidando de você. Quando você sai para trabalhar, quando você está dormindo, que é uma das horas mais vulneráveis, Ele está cuidando de você. Está estudando, está em casa, Ele está cuidando de você. Um Deus que protege. Não haveria sentido, em outras palavras, podemos assim dizer, que Pedro quis mostrar, não haveria sentido você falar que lança a ansiedade em Deus, se Deus não cuidasse, se Deus não protegesse, se Deus não fosse por você, se Deus não realmente Jesus não estivesse ali intercedendo por você à destra do Pai, não teria sentido. Mas não, Ele está de forma contínua cuidando de você, cuidando das suas dores, cuidando. E o fato de Deus se calar às vezes não quer dizer que Ele não está cuidando de nós. Ele quer dizer que nós viemos a aprender com Ele e nos tornarmos mais fortes, mediante a graça que é liberada sobre a minha e a sua vida. Alguém me dá um celular que o relógio lá está errado, eu não estou conseguindo ver a hora certinho. Por favor. Obrigado, Isma. Glória a Deus. E o verso 8, ele vai dizer o que a ansiedade faz conosco. Leia o verso 8. Diz, sede sóbrios e vigilantes. Olha o que a ansiedade faz. A ansiedade tira a sobriedade, tira o controle sobre a sua mente, faz com que tudo fique bagunçado na sua cabeça e você não consegue mais ter raciocínios lógicos. Por algum momento, no meio da ansiedade, daquela maluquice toda que está no meio da sua cabeça, você com certeza, e eu também sou assim, nós esquecemos do cuidado de Deus, esquecemos da proteção de Deus,
Esquecemos que Deus controla todas as coisas, esquecemos que fomos comprados pelo alto preço, o sangue do Cordeiro, e se nós pertencemos a um Deus que é todo poderoso, Ele está cuidando de mim. Eu fui comprado, a minha vida não está largada, eu não sou alguém jogado, não, eu pertenço a Ele, eu fui comprado por um alto preço. Ei, isso é um dos motivos da santidade, que nós não devemos ter uma vida de qualquer forma. Sua vida não pertence a você, ela foi comprada na cruz, não é o que te agrada, é para viver para Deus. Você tem um dono. Já falamos aqui inúmeras vezes, quando fala na Bíblia de servo, quer dizer escravo. Só não colocaram escravo na tradução em português, porque na época tinha escravidão, e era uma escravidão completamente diferente do que o Senhor queria dizer na Bíblia. Porque o nosso Senhor é um Senhor bom. Antes éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Cristo. E o nosso Senhor é bom, Ele cuida, Ele protege. Aleluia. E outra coisa que acontece, Ele diz para ser vigilante. Porque uma das coisas que acontece conosco é nós perdermos a vigilância quando nós estamos ansiosos. Você não precisa levantar a mão, mas é fato, quando nós estamos ansiosos, a cabeça bagunça, nós nos tornamos mais fracos espiritualmente, começamos a duvidar, vem uns pensamentos doidos, aí já, como é um ciclo, né, isso tudo, você pensa algo, aí vai mexer com a sua emoção fica bagunçada, aí você já vai lá e começa a ter vontades erradas, vontades tortas, vontades que não serão vontades de Deus, e aquilo te sufoca de modo que você fica perdido. Você quer ver uns sinais de alguém que é ansioso? Eu vou falar porque eu tenho uma ansiosa em casa, não é a Cláudia, não é a Sara. 7 anos e eu percebo já esse pecado nela. Falar demais. Falar. Ele quer falar, interrompe você, não deixa você falar, e ele vai, e fala em cima de você, aí você quer contar um negócio, não, peraí, aí você está contando a sua história, ela te corta e conta dela, e nem está nem aí se você está contando a sua história ou não, porque o importante é ela desabafar, preciso falar. Ansiosa. Porque a boca fala do que o coração está cheio, não é só palavras, mas é uma expressão do que está dentro de nós. A ansiedade, ela é uma expressão guardada, e fala, ela precisa dominar a conversa, ela acaba sendo o centro, fala, e tem que beber água, até para... Jesus, não é fácil. Então é o que eu falo para Sara, em nome de Jesus, cala a boca, com todo o amor que eu tenho por você. Pai, mas eu só quero falar. Eu falei, esse é o problema, você só quer falar, só isso, só falar. Eu falo para ela que ela tem que ouvir mais, porque o ansioso, ele é tardio, aliás, ele não ouve muito, mas ele é pronto em falar, ele não é tardio em falar. Não está disposto a ouvir, ele só quer falar. Isso é um dos sintomas da ansiedade. Que Deus nos livre de toda ansiedade. E aí, essa parte de nós aqui estarmos vigilantes, nós perdemos essa questão de estar vigilante, de estarmos de prontidão, sabendo que existe algo espiritual em nossa volta. O que é algo espiritual? Caiu um celular aí. O verso 8, ele continua dizendo assim: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Em outras palavras, eu vou fazer um caminho de novo. Se humilhe diante de Deus, o Senhor libera a graça, né? Aí ele fala para nós nos humilharmos, lançarmos diante de Deus a ansiedade, porque nós precisamos estar sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque Satanás, o nosso adversário, ele não coloca o nosso adversário as pessoas,
Ele não coloca o nosso adversário, o vizinho que tratou você mal, ou alguém no trabalho. Ele não coloca como adversário os problemas que você tem. Ele coloca como adversário Satanás. Ele é o nosso adversário. Eu só quero abrir um parênteses aqui. Tem pessoas que colocam Satanás no parâmetro de um Deus. Satanás é só um cachorro na coleira de Deus. Ele vai até onde permite, onde Deus permite. O que Deus permitiu na vida de Jó? Deus permitiu que Satanás fizesse algumas coisas. Então entenda, é permissão de Deus. Todavia Deus fala para nós vigiarmos. E ele diz que o diabo, nosso adversário, anda em nosso derredor como um leão. Ele não é um leão, é como um leão. Procurando uma presa para devorar. Em outras palavras, para se alimentar aqui. Você sabe como que um leão, ele mata uma presa? Antes de comer, um dos modos mais usados? Sufocando. Ele sufoca. Ele costuma morder no pescoço e sufoca. Só como que Satanás, ele vem querer nos destruir, fazer de modo que nós nos desviemos, que venhamos a duvidar de Deus, nos sufocando. Porque se já estávamos ansiosos, com a nossa mente bagunçada, e abaixamos a guarda, não estamos mais vigilantes, esse é o momento que Satanás vem nos sufocando com todo tipo de tentação e pensamentos contrários a Deus, nos sufocando. Por muitas vezes você não sabe por que você fica pior ainda quando você tem um momento de tribulação e de angústia. Ficamos pior ainda porque tem também um agir de Satanás nos sufocando, nos querendo fazer desistir, querendo nos deixar ainda pior, mediante a luta que já estamos passando. E esse sufocar, ele vem com a tentação e ele vem também com os pensamentos de dúvida em relação à palavra, ou distorcendo a palavra como ele fez com Jesus. Sufoca. Por muitas vezes usa até pessoas. Sufoca. Sufoca. Mas o versículo continua. No verso 9 ele diz: resistir-lhe firmes na fé. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não adianta você falar só, eu vou resistir ao diabo e ele vai fugir. Não, você tem que sujeitar a Deus. Porque só a sujeição a Deus lhe dará poder espiritual para que você resista de fato ao diabo. Não há poder em nós mesmos. O poder emana do trono de Deus, do sacrifício de Jesus. E mediante isso, ele fala que firmes na fé, essa firmeza na fé, fará com que você tenha a vitória, não só sobre a tribulação, mas também sobre o diabo. Sabe qual é o pensamento hoje de igreja? O pensamento de igreja é que Deus, Ele nos deu uma fé, simplesmente para nós obtermos coisas, ou simplesmente para nós não passarmos por dores e tribulações. Não é isso. Pode ser que você tenha uma fé e Deus te livre de algumas coisas, mas o principal motivo de Deus ter nos dado fé, é para nós acreditarmos que Ele está conosco em meio à tribulação. É uma fé para que você passe a tribulação, dando um testemunho de fé nele, mesmo em meio às dificuldades. Esse pensamento que as pessoas falam hoje: não, eu tenho fé, não vou ter tribulação, eu tenho fé, não vou ficar doente, eu tenho fé, não vai dar nada de errado comigo. Isso não é fé, isso é pensamento positivo. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Vai passar. Vai passar pelo vale, e o vale também vai passar. Vai chegar aos pastos verdejantes. Vai. E a nossa vida ela é feita assim.
E é nesse momento que nós demonstramos para o mundo, de fato, que nós somos filhos de Deus, que nenhuma tribulação nesse mundo vai fazer com que eu deixe de acreditar naquele que deu a vida por mim. Não são as dores e as tribulações desse mundo que vai diminuir a minha crença e o meu amor e a minha devoção nesse Deus poderoso. Não é pelo que Ele me dá, mas sim porque Ele se deu por mim. E quando eu olho o sacrifício de Jesus, fortalecido fico. Porque se coube ao Cristo padecer, quem sou eu para não sofrer nessa terra? Se quero participar da glória de Deus, participarei também dos seus sofrimentos. Se quero eu ser um discípulo, tomarei a minha cruz. Lembrando que eu não estou falando de tribulação que você passa porque você pecou. Não estou falando disso. Isso é outra coisa. Aí é consequência do pecado. Mas Deus está nos chamando para ser participantes de tudo com Ele. Tudo. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Há algo maior. As nossas dores, elas são até de certa forma pequenas. Olha o que o verso 9 continua dizendo. Resisti-lhes firmes na fé, está falando do diabo, certos de que, aliás, perdi aqui, ô Jesus, sumiu o versículo? Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Qual era o sofrimento que eles estavam passando aqui na época? Perseguição. A igreja estava sendo perseguida. Crentes estavam sendo mortos. E ele diz aqui, a sua irmandade espalhada pelo mundo, então, nem tinha crente aqui, mas, então por isso que nem todo lugar que diz mundo na Bíblia quer dizer o mundo todo, mas isso é outra coisa. Estava acontecendo problemas com todos. Qual é o nosso sentimento, muitas vezes, quando nós estamos passando por lutas? Só eu estou passando essa dor. Só Deus sabe o quanto que eu estou sofrendo. Ninguém mais nessa terra está sofrendo que nem eu. Eu vou falar uma coisa para você. Não é menosprezando, tá? Então entenda o que eu vou dizer para você. Não menosprezo a dor de ninguém. Todavia, quando você passa uma dificuldade financeira, vai lá, você fez uma dívida, sei lá qual, não consegui pagar esse mês. Saiba que tem gente que não está conseguindo comprar comida. Por muitas vezes você está com dores, e você fala, nossa, não estou conseguindo trabalhar direito, estou sentindo umas dor maluca no corpo. Saiba que tem gente que recebeu um diagnóstico que não tem mais retorno. Saiba que quando você, muitas vezes, está com algum problema, existem pessoas com dores até maiores do que a sua. Tem menores também? Tem menores também. Vai ter gente com dor maior e vai ter gente com dor menor. E por que um dos motivos que Pedro ele fala isso? Para que você não sinta pena de si mesmo, achando que você é o único que está sofrendo. Sabe, você fica assim, só eu que estou passando por isso, ninguém mais, a vida de todo mundo está uma maravilha, está todo mundo bem, está todo mundo com dinheiro, está todo mundo com saúde, as coisas estão dando certo para todo mundo, só eu. Em outras palavras, se só eu sofro, Deus não está olhando só para mim, parece que Deus está me pulando. Vou dar uma bênção para cada um, quando chega a minha vez, Deus fala, você agora não. Não. Todos nós temos as nossas dores e lutas. E acredite, os nossos irmãos espalhados pelo mundo estão sofrendo de várias formas. Alguns na Europa não sofrem financeiramente, mas sofrem porque cada vez menos pessoas se convertem na Europa. A média de conversão na Europa é de 1 pessoa por dia. Na Europa toda. Tem noção do que é isso?
pouco. Os crentes estão diminuindo. Tem dinheiro, mas tem outros problemas, um problema diferente. Agora, quando você olha na África, o maior nível de conversão é na África. Eu não vou falar um número porque eu esqueci, mas é milhares. A América Latina vem em segundo. Agora já a América do Norte, Estados Unidos, não para de diminuir também. Cada lugar vai ter sua tribulação. E você vai ter a sua tribulação de forma individual. Suas dores. Mas saiba, você não é o único. Os crentes sofrem em todos os lugares do mundo. Todos os lugares do mundo, os crentes sofrem, passam por tribulação. De tempo em tempo, nós somos atribulados. E aí vem a parte 10, que eu acho que é a mais fantástica de tudo que essa pregação que Deus falou comigo. Ora, o Deus de toda graça está mostrando quem Ele é. O Deus poderoso que derrama graça sobre as nossas vidas. Que em Cristo vos chamou à eterna glória, mostrando quem Ele nos enviou e o que Ele fez. Ele enviou Cristo para nos salvar, nos levar à eterna glória. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele está falando de nós. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Depois do nosso pouco sofrimento, seja lá qual for ele, o Senhor usará isso, mediante a sua soberania, mediante o seu amor e graça sobre as nossas vidas. O Senhor pegará a sua dor, o Senhor pegará a sua dificuldade, as tribulações que você tem passado, aquilo que você acha que é insuportável em alguns momentos, o Senhor pegará tudo isso e Ele diz que Ele vai aperfeiçoar a mim e a você. Ele vai nos firmar, fortificar e fundamentar. Deus usa as aflições para nos deixar mais fortes. Deus usa as aflições para nos deixarmos, para deixar a nós segundo a sua imagem e semelhança. Aperfeiçoar fala de aprimorar, esmerar para terminar uma obra. O Senhor está nos aperfeiçoando. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. O Senhor a cada dia Ele tem esmerado você e a mim com alguma situação que Ele permite sobre as nossas vidas, para que Ele venha cada vez mais nos formar, nos colocar na forma de Cristo, tirando tudo aquilo que é do mundo de dentro de nós. Por muitas vezes aqueles choros, aquelas dificuldades que você passou, aquele sentimento que você tem, Deus não vai acabar, Deus Ele está pegando isso, mediante a sua bondade e graça, Ele faz aquele momento de dor e de pranto se transformar em alegria. Ele está pegando aquilo, Ele está firmando você, está formando você, Ele está esmerando você, de modo que você será cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Vai nos firmar, deixar estável. Porque um dos problemas de quem anda em ansiedade, que não se humilha diante de Deus, que não consegue enfrentar um problema, ele não é estável, ele não é firme. Qualquer coisa parece que derruba ele, é um prego na areia. Não tem estabilidade. Deus quer gerar firmeza e constância em você. Sabe qual é o problema de muita gente? É que ele não é constante. Deus quer gerar constância em você. Constância em tudo, em fé, em oração, em leitura bíblica, em participar de um culto. Constância. Você ficará firme, fortificar. As pancadas que a vida nos dá, as dificuldades que nós passamos aqui, o Senhor quer deixar você mais forte. O Senhor está formando um guerreiro, que é a sua noiva. Várias simbologias da igreja. Um guerreiro. Por isso que ele fala em Efésios 6 de nós colocarmos uma armadura, prontos para uma guerra, fortes, que enfrentam as dificuldades dessa vida e não ficam duvidando de Deus, que enfrentam as dificuldades dessa vida e continuam firmes. E eu estou falando aqui para você, não é fingir que está tudo bem, não é ficar fingindo que não tem problema, não é fingir que não tem dor. Não é isso que Deus quer fazer. Isso é criança que faz, isso é gente imatura. Eu não finjo que eu não tenho problema.
Eu reconheço que está doendo, eu reconheço que não está fácil. Se for necessário, eu peço oração, eu peço ajuda dos meus irmãos. Todavia, eu tenho uma convicção dentro de mim, que Deus está comigo, que não estou desamparado. Eu ainda sou forte. E essa força, ser forte, não quer dizer que não chora. Ser forte não quer dizer que não diz que está doendo. Ser forte é não sucumbir à pressão do diabo. É não sucumbir diante desse mundo. Isso é ser forte. Mas é ser fraco diante de Deus. Falar, Deus está doendo. Deus não é fácil. É isso. Quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco diante de Deus, então Ele libera a graça sobre a minha vida, me fortificando. Você percebe? Por muitas vezes as pessoas querem fazer de nós, que nós venhamos a fingir que não tem problema. Fingir. Vou falar uma coisa para você, eu me lembro do velório do meu pai, todo mundo chegava e falava, não chora. Eu falei, que não chora, pelo amor de Deus, me deixa chorar. Eu vou ficar fingindo que não está bem. Me deixa chorar. É o momento de chorar mesmo. Agora eu vou não chorar para fingir que está tudo bem. Eu vou ficar fingindo. E ainda teve uma prima minha que falou, ele não ia gostar se você chorasse. Eu dei-lhe uma latada. Eu não aguentei. Que mané, ele não ia querer? E a decisão dele agora? Nem está mais aqui. Não finja que não tem dor. Não é essa a questão. Mas é de você buscar toda a força no trono da graça. E por último, nos fundamentar. Fundamentar. Tem alguém aqui que gosta de engenharia, essas coisas de construção ou não? Tem não? Você entende um pouco, Jonato, de fundamentos? Jonato entende? Para você construir algo, você tem que cavar bastante fundo, fazer os fundamentos, levantar as colunas, para que aquilo não venha a cair. Eu estava vendo um vídeo sobre como que é feito às vezes no mar uma ponte, que eles escavam até chegar na rocha, lá embaixo. E eles começam a colocar o concreto, tem alguns lugares que eles conseguem, dependendo do lugar, fazer um buraco para a água não chegar. Enfim, mas chega na rocha, os fundamentos. Deus, Ele quer criar colunas dentro de mim e de você. Deus, Ele usa as tribulações, as dores desse mundo, para escavar a mim e a você mais fundo. Arrancando tudo aquilo que é superficial, a areia, tudo aquilo que vem a fazer com que nós não nos firmemos na rocha que é Cristo. Por muitas vezes nosso coração quer se apoiar em coisas desse mundo, nas coisas superficiais, nas coisas infantis, e nós venhamos a dizer, não, vai dar tudo certo para mim, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, mas Deus está dizendo que Ele vai pegar tudo isso, para abrir você, cavar um buraco bem fundo, e começar a criar colunas no seu interior, de modo que você fique firme, forte, inabalável. As tempestades virão, os ventos virão, a água pode bater, o vento pode bater, balançou sim, doeu, foi difícil, mas você está firme. Você é uma coluna na casa de Deus. Chega de crentes mimados, achando que Deus morreu para me fazer rico, para me dar coisas. A fé que Deus te dá não é para você não ter tribulação, mas é para você passar por ela, acreditando que Deus está com você todos os dias. O louvor pode subir. Aí sabe por quê? Você não é constante? Porque é a primeira vez que o diabo te sufoca, você sucumbe. Você já se entrega a uma tentação. Já se entrega a uma vontade da sua carne. Já começa a criar dúvida no seu coração. Mas será? A igreja, Deus, essas coisas, não sei se é para mim.
Não, como que não é para você se Cristo morreu para isso? Ele te comprou para isso. Você vai levar um estilo de vida que não é um estilo de vida que condiz com a morte de Cristo? Deus quer fazer de você cada vez mais forte. E essa força vai fazer com que você aguente maiores dificuldades, que você ajude outras pessoas com dificuldades, e que você expresse Cristo. O Cristo que padeceu, glorificado foi. Um dia não haverá mais choro, como diz em Apocalipse. Não haverá mais choro. Toda tribulação passará. Mas o Senhor ainda hoje, Ele vai continuar usando as nossas dores para nos fortificar. Ainda hoje terá. Pode ser que a sua semana comece semana difícil, mas que você se lembre que Deus está usando aquilo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Se é um propósito de Deus, o Senhor está usando isso para me transformar, para me deixar cada vez mais segundo a sua imagem e semelhança. Se coloque de pé. Você não precisa levantar a mão, nem vir aqui à frente. Mas alguns de vocês sabem o quanto que vocês são inconstantes. São ansiosos. Ou são soberbos.